O prêmio de excelência empresarial do governador parecia pesado em minha mão, o holofote quente em meu rosto. Do pódio, procurei por Susan na multidão, esperando orgulho. Em vez disso, seus olhos, geralmente tão brilhantes, continham um lampejo de desprezo que me gelou até os ossos. Os aplausos pareciam zombar do vazio que de repente ecoava dentro de mim, deixando-me exposto sob o brilho intenso. Seu leve, quase imperceptível balançar de cabeça confirmou isso. Aquilo não era uma celebração. David Miller construiu sua vida tijolo por tijolo, camada de asfalto por camada de asfalto. Aos 40 anos, dono de uma empresa de construção de estradas na zona rural de Ohio, ele morava em uma daquelas grandes casas coloniais nos arredores da cidade que transmitiam uma sólida sensação de realização. Seu filho, Kyle, era um promissor arremessador do time de beisebol do colégio, e sua esposa, Susan, era linda, com seus cabelos escuros ainda caindo em ondas sobre os ombros. De fora, era uma vida perfeitamente construída, tranquila e imaculada, muito parecida com as rodovias que suas equipes construíam, mas as rachaduras começavam a aparecer, não no asfalto, mas na superfície polida do seu mundo. Ele se lembrou da cerimônia de entrega do Prêmio de Excelência Empresarial do governador, apenas 6 meses atrás. A pesada estatueta de bronze, os aplausos educados, os flashes das câmeras. Do pódio, David havia examinado os rostos no salão de banquetes procurando por Susan. Quando seus olhares se cruzaram, ele esperava o habitual lampejo de orgulho, um triunfo compartilhado. Em vez disso, captou um olhar que não reconhecera, um breve e perturbador lampejo de desprezo que se dissipou antes que ele pudesse compreendê-lo completamente. Descartou a ideia, atribuindo-a ao nervosismo, a um truque da iluminação, mas a lembrança persistiu, uma pequena farpa sob a pele. A festa de Natal anual na sala de estar deles proporcionava um vislumbre mais nítido e frio. A casa estava cheia de risos com o aroma de pinho e canela. David caminhava entre a multidão, acenando para subempreiteiros e fornecedores, quando viu Susan do outro lado da sala. Ela ria, a cabeça jogada para trás, um som que se destacava em meio à algazarra. O homem ao lado dela era desconhecido. Ele vestia uma camisa azul impecável, ajustada nos ombros, e um relógio que refletia a luz com um brilho sofisticado. Seus ombros quase se tocavam. Susan o apresentou como Greg Harris, um novo membro de seu clube do livro. Sua mão repousou no antebraço de Greg por um instante a mais do que o necessário, seu corpo sutilmente inclinado em sua direção enquanto falava. Greg sorriu, um sorriso fácil e ensaiado, mas seus olhos continuavam voltando para Susan, demorando-se na curva de seu pescoço, na maneira como seus cabelos roçavam sua clavícula. David sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar invernal lá fora. 3 dias depois, David voltou de uma viagem de negócios a Utah, o zumbido suave do avião substituído pelo silêncio inquietante de sua própria casa. Ele entrou, esperando o cheiro habitual do jantar, um beijo rápido. A casa estava vazia, nenhum bilhete, nenhum carro na garagem, apenas o leve cheiro rançoso de um dia que se foi. Jogou a chave sobre o aparador, ligou para o celular de Susan, depois de novo, e uma terceira vez. 3 mensagens de voz depois, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. O clube do livro atrasou, jantando com as meninas. Sobrou lasanha. Ele caminhou até a geladeira. Um recipiente de plástico continha uma porção da lasanha da semana passada, endurecida nas bordas. David retirou o filme plástico e colocou o recipiente no micro-ondas. O zumbido preencheu a cozinha silenciosa. Ele ficou de pé sobre a bancada, comendo a massa velha direto do recipiente, sentindo-se como um elemento esquecido em sua própria casa. Foi a primeira vez que ele realmente entendeu o significado daquela palavra. Mais tarde, em seu escritório, David abriu o laptop. Pela primeira vez em anos, ele acessou o extrato do cartão de crédito de Susan. Não procurava nada específico, apenas uma curiosidade inquieta, uma necessidade de preencher o vazio em seu peito. As cobranças rolaram para baixo, inócuas na maior parte. Compras de supermercado, um suéter novo, uma visita ao salão de beleza. Então, começaram. Uma cobrança recorrente toda quinta-feira à tarde, por 3 horas, do Midtown Inn e Suites, um hotel discreto no centro da cidade. Outro padrão surgiu. Várias compras substanciais em uma loja de lingerie online. E, finalmente, uma linha telefônica separada. Um número descartável, debitado em um endereço que David não reconhecia
criada apenas 3 meses antes. Os fatos se apresentaram frios e inegáveis como linhas em uma planta. Às 23h30, a porta da frente abriu e fechou suavemente. Passos na escada, depois o farfalhar de roupas no quarto. Susan deslizou para a cama ao lado dele, o aroma de vinho e um perfume desconhecido impregnando-a. Ele manteve os olhos fixos na tela do laptop, o brilho tênue iluminando seu rosto. Você ainda está acordada, ela murmurou, com a voz embargada pelo cansaço ou por algo mais. Papelada, respondeu David sem levantar os olhos. Ele a ouviu suspirar e sentiu o colchão se mover quando ela se acomodou. Ele esperou um instante e então fechou o laptop. A tela ficou preta. O clube do livro deve ter sido ótimo hoje à noite. Foi sim, disse ela, com a voz abafada pelo travesseiro. Conversamos sobre a mulher que se reinventou depois dos 40. Muito instigante. Parece que sim, disse David, virando-se ligeiramente para olhar para o teto. Vocês foram jantar em algum lugar legal depois? Só o de sempre, murmurou ela. Eu e as meninas. E quem estava lá esta noite? Perguntou ele, tentando parecer casual, como em qualquer outro dia. Ah, você sabe, suspirou Susan, né? A turma de sempre. Mary, Carol, Jessica. David escutava, com o olhar fixo num canto escuro do teto. Mary estava na Flórida visitando a irmã esta semana. Ele tinha visto uma foto no Facebook ontem. A mentira pairava no ar. Um véu fino e transparente entre eles. Ele sentia à distância um abismo imenso se abrindo na cama na casa deles. Ele se perguntava quando "eu te amo" deixou de ser uma promessa e se tornou uma mera formalidade vazia. Os dias que se seguiram à consulta do extrato do cartão de crédito de Susan se transformaram em uma nova rotina. David se viu prestando atenção a coisas que antes lhe passavam despercebidas. Pequenos movimentos, mudanças em sua rotina diária. O celular dela, antes deixado casualmente sobre a bancada da cozinha, agora estava quase sempre em sua mão ou guardado em um bolso. As ligações não eram mais atendidas na sala de estar. Aconteciam atrás da porta fechada do escritório ou, às vezes, na privacidade do closet. Certa noite, ele tentou usar o laptop dela para verificar o extrato de uma conta conjunta e descobriu que a senha havia sido alterada. Não eram grandes gestos, mas um mosaico de pequenos ajustes reveladores, cada peça se encaixando em um quadro que ele estava montando lenta e meticulosamente. Numa rara tarde de domingo, a casa estava silenciosa. Kyle estava na casa de um amigo, e as tarefas habituais já haviam sido feitas. A luz do sol entrava pelas janelas da sala de estar. David, por impulso, sugeriu: "Que tal jantarmos fora hoje à noite, talvez assistirmos a um filme?" O novo filme do De Niro estreou. Ele observou o rosto dela. Susan fez uma pausa, hesitando um pouco antes de responder. "Ah, David, não estou me sentindo muito bem. Estou começando a ficar com dor de cabeça." Ela pressionou 2 dedos nas têmporas, um gesto que já conhecia bem. "Acho que vou me deitar um pouco." "Tudo bem", disse ele, mantendo a voz calma. Sem problema. Ele voltou a ler o jornal, ouvindo o zumbido suave da casa. Cerca de 30 minutos depois, ouviu o murmúrio fraco da voz dela vindo do quarto. Era um sussurro, mas o tom carregava uma leveza distinta, uma animação que não combinava com alguém lutando contra uma dor de cabeça. Largou o jornal e caminhou silenciosamente em direção à porta do quarto. Estava entreaberta. Ouviu um farfalhar, depois a voz de Susan, um sussurro baixo. "Sim, perfeito. Por volta das 7, posso dar um jeito. Tenho uma desculpa pronta." Seguiu-se uma risada suave, um som vibrante demais para alguém que supostamente estava se sentindo mal. Ele recuou para o corredor, esperando. Alguns minutos depois, a porta do armário se abriu e Susan saiu, vestida com jeans escuros e um suéter de cachemir, com os cabelos penteados. Ela parecia revigorada, nada como se estivesse sofrendo com dor de cabeça. "E está se sentindo melhor?" perguntou David, encostando-se no batente da porta, fingindo indiferença. "Sua dor de cabeça?" Susan se assustou visivelmente. Erguendo a cabeça bruscamente, deixou cair um pequeno brinco de volta sobre a cômoda. "Ah, sim", disse rapidamente, levando a mão à garganta. O ibuprofeno fez efeito, imediatamente, na verdade. Ela foi até seu porta-joias, mexendo em um colar, evitando o olhar dele. "Sabe, Beth acabou de ligar." David a observou no espelho. "Ah, sim", continuou Susan, acelerando o tom de voz. "O marido dela está viajando, e a filha adolescente, Emily, aparentemente está passando por alguma crise.
Mandou mensagem para a Beth da casa de uma amiga se recusando a voltar para casa. Você sabe como são esses jovens. Ela deu de ombros, com um tremor leve, quase imperceptível. Eu disse a ela que iria lá por um tempo. Ela precisa de uma ajuda extra, sabe? Só para dar um apoio moral. Ela se virou, finalmente olhando para ele. Você não se importa, né? Seus olhos continham um lampejo de algo que ele não conseguiu identificar. E esperança, talvez, ou uma expectativa de que ela concordasse. David esboçou um sorriso discreto, uma atuação na qual estava se tornando especialista. Claro que não. Diga a Beth que mandei um abraço. Sim, irei, disse ela, com um alívio estampado no rosto. Pegou a bolsa, deu-lhe um beijo rápido, quase um pedido de desculpas na bochecha e saiu pela porta. O som do carro saindo da garagem foi o único indício de que ela estivera ali. David esperou 5 minutos e então pegou o celular. Ele percorreu seus contatos e encontrou o número de Beth. Discou. Após 2 toques, a voz familiar e um pouco apressada de Beth atendeu. Alô? Beth, sou eu, David. Começou ele com naturalidade. Desculpe incomodar. A Susan acabou de sair e disse que ia para cá. Acho que ela esqueceu o carregador do celular. Ela costuma fazer isso. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada confusa. Susan? Não, David, não falo com a Susan há semanas. Está tudo bem? Foi só um engano, disse David com a voz calma, embora uma certeza fria se formasse em seu estômago. Foi um erro meu. Devo ter entendido errado. Desculpe incomodar. Ele desligou antes que Beth pudesse fazer mais perguntas. O telefone parecia pesado em sua mão. Naquela noite, David se viu estacionado com sua F-150 em frente ao The Copper Kettle, um restaurante badalado no centro da cidade, com iluminação aconchegante e um pátio movimentado. Já havia passado 1 hora do horário combinado com Susan, quando ela disse que estaria na casa de Beth. A caminhonete estava ligada, o motor roncando baixinho. Ele observava a entrada, os postes de luz refletindo no asfalto molhado pela chuva. Ele era apenas mais um veículo, esquecido à beira da estrada. Através da grande janela panorâmica, ele a viu. Susan. Seus cabelos escuros captavam a luz enquanto ela se inclinava para frente, rindo. Do outro lado da mesa estava Greg Harris, o homem da festa de Natal, o relógio caro brilhando em seu pulso. Susan estendeu a mão por cima da mesa, pousando-a brevemente em seu braço, um gesto de intimidade confortável. Greg cobriu a mão dela com a sua. Pareciam amantes, compartilhando uma piada particular, alheios ao mundo exterior, alheios ao homem que os observava das sombras. David pegou o celular, a tela iluminando seu rosto na cabine escura. Ele o ergueu, deu zoom e começou a tirar fotos, uma após a outra, sentindo-se estranhamente distante, como um detetive particular em missão. 2 semanas depois, o mundo mudou de eixo, não com um abalo sísmico, mas com um anúncio discreto durante o café da manhã. Kyle já tinha saído para a escola. Susan estava sentada em frente a David, mexendo o café com um sorriso pequeno, quase nervoso, nos lábios. A luz da manhã realçou o leve rubor em suas bochechas. David, ela começou com a voz suave. Tenho algo para te contar. Ele ergueu os olhos dos ovos mexidos. Ah, estou grávida. A palavra pairou no ar, pesada e inesperada. David sentiu o garfo bater no prato de cerâmica. Quase se engasgou com o último gole de café na caneca. Grávida. A palavra ecoou, depois reverberou com uma lógica fria e impossível. Eles não tinham tido intimidade em quase 3 meses, um afastamento lento e silencioso que se tornara a normalidade entre eles. O sorriso de Susan se alargou. Não é maravilhoso? Um novo começo para nossa família, justo quando precisávamos. Ela parecia genuinamente radiante, alheia à tempestade que se formava em seus olhos. David, com cuidado e deliberação, colocou sua caneca de café sobre o porta-copos. A cerâmica tilintou suavemente. Sua mente disparou, datas passando pela sua cabeça, cálculos se formando em uma contagem frenética e silenciosa. 8 semanas, 3 meses. Os números simplesmente não batiam. Grávida, repetiu ele com a voz monótona. Forçou-se a encará-la. De quantas semanas? Umas 8 semanas, eu acho, disse ela, passando os dedos pela borda da caneca. Tenho me sentido um pouco estranha ultimamente, é só um palpite. Marquei uma consulta com o Dr. Peterson para a semana que vem, só para confirmar tudo. Dr. Peterson, o médico da família deles por mais de uma década, o homem que os acompanhou durante as vacinações de Kyle na infância, a gripe,
os ossos quebrados ocasionais, o homem que fez o parto de Kyle. David assentiu lentamente, as implicações da escolha dela se instalando como um peso enorme. Esta não era uma consulta médica qualquer. Era um ato deliberado que se aproveitava da história compartilhada, da confiança que tinham. Vou liberar minha agenda, disse David com voz firme, sem deixar espaço para discussão. Iremos juntos. O sorriso de Susan vacilou por um instante, uma sombra fugaz cruzando seu rosto. Ah, David, você não precisa fazer isso. Eu sei o quanto você está ocupado com o projeto da rodovia. Você tem aquela reunião em Columbus na próxima terça-feira, não é? Insisto, disse David, mantendo o olhar fixo nela. Empurrou o prato para longe, a ideia de comida agora lhe causando náuseas. Algumas coisas são mais importantes que o trabalho. Observou o lampejo de inquietação em seus olhos. Uma confirmação. Durante a semana seguinte, David viveu em meio a uma névoa de descrença. Os fatos frios dos extratos do cartão de crédito, o Midtown Inn and Suites, as fotografias de Susan e Greg, a mentira sobre Beth, tudo se misturava com essa nova e impensável verdade. Cada interação com Susan parecia uma dança cuidadosamente coreografada. De repente, ela iniciou o sexo, com um entusiasmo quase agressivo que parecia totalmente encenado, uma intimidade forçada para criar uma narrativa falsa. Começou a usar o cabelo solto, exatamente como ele costumava dizer que gostava, um estilo que ela não usava há anos. Preparou suas comidas favoritas, pratos típicos do meio-oeste americano que ele não provava há tempos. Chegou até a se oferecer para levar o almoço para ele no canteiro de obras, um gesto de devoção conjugal que ela havia abandonado há muito tempo. Cada ato, antes um pequeno prazer, agora parecia uma jogada calculada, parte de uma farsa elaborada. Certa noite, David fingiu estar dormindo. Ficou deitado imóvel, respirando calmamente, ouvindo os sons suaves da casa se acomodando. Sentiu o colchão se mover quando Susan se levantou. Ouviu seus passos silenciosos se aproximarem do seu lado da cama. Manteve os olhos fechados, percebendo sua presença, sua leve pausa, como se estivesse checando se estava tudo bem. Então, ela se afastou, entrando no banheiro. Um clique da porta e então silêncio. Alguns segundos depois, ele ouviu o murmúrio baixo de sua voz. David moveu-se silenciosamente, saindo da cama. O assoalho não rangeu. Ele parou do lado de fora da porta do banheiro, com o ouvido levemente pressionado contra a madeira. O ventilador estava ligado, abafando um pouco o som, mas os sussurros dela eram claros o suficiente. Ele está insistindo em vir à consulta, disse ela, com a voz tensa, contida pelo pânico. Não posso trocar de médico agora. Isso pareceria suspeito. Claro que ele vai descobrir. Ele não é idiota. Uma pausa e então sua voz se tornou mais incisiva. Eu sei o que você disse, mas isso é diferente. Você me prometeu. O que eu vou dizer a ele quando as datas não baterem? Preciso que você tome a iniciativa. As palavras atravessaram a porta fina, cada uma como um golpe de martelo. A névoa da descrença se dissipou, substituída por uma clareza lancinante e inegável. Não se tratava de um erro, nem de um descuido ingênuo. Era uma traição calculada, uma tentativa deliberada de fazer passar o filho de outro homem por seu próprio, um ato final e irreversível de engano. Na manhã da consulta, Susan estava um turbilhão de nervos. Ela se movia pela casa com uma energia inquieta, checando o celular a cada poucos minutos, retocando a maquiagem no espelho do banheiro pela terceira vez. O delicado perfume floral que vinha usando ultimamente parecia forte demais, quase enjoativo, na atmosfera tensa. David a observava da mesa da cozinha, tomando seu café, notando cada movimento, cada sorriso forçado. Na sala de espera estéril do consultório do Dr. Peterson, Susan estava sentada na beirada da cadeira, cruzava e descruzava as pernas, um hábito nervoso que ele não via há anos. Seus dedos tamborilavam um ritmo silencioso e incessante no couro caro de sua bolsa. Está tudo bem? Perguntou David com a voz calma, rompendo o silêncio. Ela se assustou, erguendo a cabeça bruscamente. Seus olhos, geralmente tão serenos, exibiam um lampejo de algo indecifrável. Só estou animada, disse ela, exibindo aquele sorriso de Miss que ele conhecia tão bem. O sorriso não chegou aos seus olhos. Nervosa, sabe, por causa do bebê. Poucos minutos depois, a enfermeira chamou o nome de Susan. Eles a seguiram pelo corredor familiar até a sala de exames 3. O Dr. Peterson, um homem cujo rosto era tão familiar quanto o seu,
entrou com um sorriso caloroso. Suas sobrancelhas se ergueram levemente num lampejo de surpresa ao ver David. David, disse ele, estendendo a mão, não esperava te ver aqui hoje. Que bom te ter aqui. Não perderia isso por nada no mundo, doutor, respondeu David, apertando-lhe a mão com firmeza. O aperto era forte, uma comunicação tácita passando entre eles. O exame prosseguiu. Susan respondeu às perguntas do médico com a voz um pouco animada demais, um pouco rápida demais. Então veio o ultrassom. David sentou-se num banquinho, observando Susan deitada na mesa com o suéter levantado. O Dr. Peterson aplicou o gel frio em sua barriga. A sala escureceu e a tela acendeu. David jogava pôquer com o Dr. Peterson havia 20 anos, em partidas de cartas no porão que se estendiam até altas horas da madrugada. Ele conhecia os sinais do homem, a leve tensão ao redor dos olhos quando blefava, a pausa momentânea antes de baixar uma mão vencedora. Enquanto o Dr. Peterson movia o transdutor sobre o abdômen de Susan, David observava seu rosto. A testa do médico se franziu por um instante e logo se desfez. Havia aquela leve tensão ao redor dos olhos, uma pausa momentânea, quase imperceptível, antes que ele falasse. Algo estava errado. Está tudo bem, doutor? Perguntou David com a voz cuidadosamente neutra. Ah, sim, só estou tirando as medidas, disse o Dr. Peterson com tom profissional, os olhos ainda fixos na tela. Ele apontou com a ponta da caneta. Aí está o seu bebê, viu? E um batimento cardíaco forte. Um som rítmico de whoosh, whoosh preencheu a sala silenciosa. Susan sorriu radiante, um sorriso genuíno e espontâneo desta vez, apertando a mão de David. É verdade, sussurrou ela. Você acha que já podemos saber o sexo? Muito cedo para isso, disse o Dr. Peterson, com a voz cuidadosamente neutra. Ele continuou a mover o transdutor com um olhar intenso. Eu diria que você está com cerca de... Ele fez uma pausa novamente, olhando atentamente para os números na tela e depois para Susan. 14 semanas, Susan. Talvez 15. As palavras caíram no silêncio como pedras. A mão de Susan, ainda na de David, ficou inerte. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o acinzentado, seus lábios entreabertos. A mente de David, que estava a mil desde o anúncio inicial dela, imediatamente recalculou. 14 ou 15 semanas. Esse período colocava em nítido contraste a afirmação anterior dela de 8 semanas. Significava que a concepção havia ocorrido muito antes dos 3 meses de abstinência sexual. Significava antes do desprezo frio em seus olhos, antes de Greg Harris, antes das despesas no Midtown Inn and Suites. Significava uma traição mais profunda e prolongada. O Dr. Peterson pigarreou, quebrando o silêncio pesado. Vou imprimir algumas fotos para vocês dois. E agendaremos a próxima consulta para daqui a 20 semanas, tudo bem? Ele ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de David do outro lado da sala. Um profundo e silencioso entendimento passou entre eles. Um lampejo de compaixão e pesar no olhar do médico. David assentiu com a cabeça, uma fria determinação se instalando em seu estômago. O médico lhe havia dito a verdade. Escondida à vista de todos, envolta em termos médicos, proferida com a dignidade silenciosa de um homem que sabia mais do que podia expressar. Na caminhonete, o silêncio era denso, quebrado apenas pelo zumbido do motor e pelo suave ruído do ar-condicionado. Susan sentou-se ao lado dele, a animação anterior substituída por uma alegria forçada e frágil. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo. Não é maravilhoso, David? Disse ela com a voz um pouco aguda demais. Um pouco mais adiantado do que pensávamos. Tudo está simplesmente perfeito. David apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. Seu maxilar estava tenso. Maravilhoso. Repetiu a palavra com gosto de cinzas na boca. Ele não olhou para ela. Manteve os olhos na estrada à frente, a paisagem familiar de Ohio passando rapidamente. Cada quilômetro era uma distância que ele estava criando, não apenas entre o consultório médico e casa, mas entre suas vidas. Ele foi trabalhar. A betoneira roncava. As máquinas pesadas gemiam, mas sua mente não estava no projeto da rodovia. Estava a mil, montando meticulosamente os pedaços despedaçados de sua vida, encaixando-os em um novo padrão aterrador. Ele se lembrava do olhar do Dr. Peterson, da escolha cuidadosa das palavras, da pausa ligeiramente prolongada. O médico sabia, e naquele saber, naquele sussurro sutil da verdade, ele havia dado a David a munição de que precisava. David fechou a porta do escritório.
Ligou para Frank Reynolds, seu sócio mais confiável, e marcou uma reunião de emergência para o final daquela semana. O motivo oficial era planos de contingência para a próxima licitação, mas Frank era perspicaz. Ele entenderia o subtexto. Sob o pretexto de reestruturar a empresa para crescer, David começou a movimentar discretamente ativos líquidos, consultando seu consultor financeiro, Bill, sobre uma complexa série de transferências e fundos fiduciários. Cada movimento era calculado, deliberado, protegido por jargões corporativos. Suas noites se tornaram um turbilhão de trabalho frenético e solitário. Ele compilou os extratos do cartão de crédito, destacando as cobranças recorrentes no Midtown Inn Suites e as compras de lingerie. Pediu seus registros telefônicos e os de Susan, anotando o número de telefone descartável. Imprimiu as fotos de Susan e Greg Harris no restaurante, o toque íntimo, as risadas compartilhadas. Cada prova era arquivada, um fato frio e concreto. Passou horas pesquisando advogados de divórcio, procurando não o nome mais chamativo, mas um conhecido por sua discrição, sua eficiência implacável. Alguém que entendesse o mundo cheio de nuances da política de cidade pequena e dos negócios de grande porte. A parte mais difícil era Kyle, seu filho. Como protegê-lo da tempestade que se aproximava, da destruição inevitável. Essa era a única parte que fazia as mãos de David tremerem, o peito apertar. Ele começou, lenta e sutilmente, a se distanciar emocionalmente de Susan, vendo-a não como sua esposa, mas como uma adversária, um problema a ser resolvido, um desafio a ser superado estrategicamente. Ele garantiu que as contas escolares de Kyle estivessem somente em seu nome, que suas contas de títulos de poupança fossem transferidas e que seu futuro fundo universitário fosse irrevogavelmente separado. A necessidade de certeza absoluta, de provas inegáveis, o corroía por dentro. Ele comprou online uma pequena câmera escondida e segura, daquelas que se integram à decoração. Instalou-a cuidadosamente na sala de estar. Uma lente minúscula observando o espaço compartilhado por precaução. Fez cópias de tudo. Escrituras de imóveis, contratos comerciais, extratos bancários conjuntos, declarações de imposto de renda. Uma pilha de papéis cresceu em um cofre trancado em seu escritório, um testemunho de uma vida que se desfazia. O peso do seu segredo era esmagador, uma pedra pesada no estômago, mas a ideia da traição de Susan, a sua natureza fria e calculista, alimentava sua preparação metódica, impulsionava-o para a frente. Certa noite, depois de trabalhar até tarde, viu-se a conduzir não para casa, mas para o centro da cidade, passando pela fachada de vidro reluzente do luxuoso prédio de apartamentos de Greg Harris. Diminuiu a velocidade, observando as luzes nas janelas superiores. Uma determinação fria e implacável instalou-se nele. Conforme a história continua, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. David escolheu uma noite tranquila, daquelas em que a última luz do crepúsculo projetava longas sombras pela sala de estar. Kyle estava na casa de um amigo, um acordo feito propositalmente por David. O ar em sua sala de estar grande e silenciosa parecia pesado, carregado de palavras não ditas. Susan lia uma revista no sofá, aparentemente relaxada. Susan, começou David com a voz firme e sem emoção. Precisamos conversar. Ela abaixou a revista. Os olhos, geralmente tão serenos, semicerrados. Ela percebeu a mudança, a frieza incomum em seu tom de voz. Imediatamente ficou em alerta. Sobre o que, David? Está tudo bem com os negócios? Você parece sério. Ele caminhou até a mesa de centro e espalhou a pilha de provas cuidadosamente reunidas. Os extratos do cartão de crédito, destacando as despesas recorrentes em hotéis e as compras de lingerie. As impressões dos registros telefônicos dela, mostrando as ligações para o número descartável. Por fim, as fotografias. Susan e Greg Harris rindo juntos, a mão dele sobre a dela no restaurante. Os olhos de Susan oscilaram entre os papéis incriminadores e o rosto de David voltando em seguida. Sua compostura, geralmente tão inabalável, começou a ruir. Ela sentiu um nó na garganta. São mentiras, gaguejou com a voz fraca. Manipuladas, você inventou isso. David pegou o recibo do hotel, passando o dedo sobre a data. Os recibos do Midtown Inn Suites são manipulados, Susan. Toda quinta-feira, as compras caras de lingerie são mera coincidência?
As ligações para um número desconhecido fazem parte das atividades do seu clube do livro? Ela se levantou do sofá, com as mãos tremendo. Não é o que você está pensando. Greg é só um amigo. Estávamos conversando sobre negócios, uma nova oportunidade de investimento para os membros do clube do livro. A mentira era desesperada, transparente. David inclinou-se para a frente, a voz baixa e firme. Sabia que tinha de dar o golpe final. E o bebê, Susan? Observou o rosto dela, pálido e abatido na luz crepuscular. O Dr. Peterson disse 14, talvez 15 semanas. Não temos intimidade há quase 3 meses. Explique-me essa conversa profissional. O rosto de Susan empalideceu. Toda a cor sumiu. Os últimos vestígios de sua resistência se desfizeram. Seus ombros caíram. David, por favor, eu posso explicar. B. Sua voz era quase um sussurro, um fio de som no silêncio repentino e cavernoso da sala. Explicar o quê? Insistiu David, finalmente deixando escapar a fúria contida que mantivera por semanas. Explicar que você estava tendo um caso, que tentou fazer passar o filho de outro homem como se fosse meu, como um novo começo para a nossa família? Você sabe o que isso significa, Susan? Que tipo de pessoa faz isso? Lágrimas, lágrimas de verdade desta vez, escorriam pelo seu rosto, deixando rastros em sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu me sentia sozinha, David, soluçou com a voz embargada. Você estava sempre trabalhando, sempre no escritório, sempre na estrada. Ele me fazia sentir especial, me dava atenção. E especial? David zombou, soltando uma risada amarga e sem humor. Era um som áspero. Você traiu tudo, Susan. Nosso casamento, nossa família, Kyle. Você tem ideia do que isso vai causar a Kyle? Ele ficou de pé sobre ela, sua sombra projetando-se sobre seu corpo trêmulo. Consultei um advogado. O processo de divórcio começará imediatamente. Susan deu um suspiro, tirando as mãos do rosto, os olhos arregalados e brilhando com lágrimas. Não, David, por favor, não faça isso, me desculpe. Eu posso mudar, me dê outra chance, pelo bem do Kyle. Ela estendeu a mão, tentando segurar a dele, seus dedos roçando a manga da camisa. David recuou, o braço rígido. Não há volta atrás, Susan. Isto não é apenas um caso extraconjugal, é uma traição calculada. É uma tentativa de reescrever a própria linhagem da nossa família, da nossa família. Meu família. Não posso perdoar isso. Não vou perdoar. Ele fez uma pausa, deixando que a definitividade de suas palavras fosse assimilada. Garantiu o futuro financeiro de Kyle, cada centavo, independentemente disso. E vou buscar a guarda total. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pela respiração ofegante de Susan e pelo som de seus soluços entrecortados, ecoando na sala de estar grande demais e silenciosa demais. Os papéis do divórcio, uma vez entregues, não eram apenas documentos legais. Eram ondas de choque reverberando por toda a pequena e unida comunidade. A notícia se espalhou rapidamente desde os cafés da manhã no clube de campo até os sussurros no saguão da igreja após o culto de domingo. A fachada de família perfeita de David, tão cuidadosamente construída ao longo de 2 décadas, desmoronou publicamente, pedaço por pedaço, em uma agonia constante. As pessoas olhavam, murmuravam e ofereciam condolências açucaradas que soavam como condenação. Inicialmente devastada e em prantos, Susan mudou rapidamente de atitude. Sua tristeza transformou-se em uma raiva contida. Ela lançou uma campanha calculada para desacreditar David, para manipular a opinião pública. Transformou-se na esposa desprezada, negligenciada pelo marido viciado em trabalho, pintando David como frio, insensível, um homem obcecado por dinheiro e asfalto. Ela criou uma narrativa de solidão e abandono emocional, retratando-se como vítima, completamente alheia às consequências de suas escolhas. Greg Harris, que inicialmente mantivera um perfil discreto, começou a aparecer. Ele comparecia ao tribunal sentando-se algumas fileiras atrás de Susan, oferecendo um aceno de apoio. Era visto com ela em público, com a mão em suas costas e um olhar solícito. Era uma declaração clara, ainda que silenciosa, de sua lealdade. Deixe as provas falarem por si, aconselhou o advogado de David, um homem magro e perspicaz chamado Miller. Mantenha na calma, David. Deixe que ela cave a própria cova. Era um conselho difícil de seguir, especialmente quando a fofoca parecia uma agressão física. A batalha pela guarda de Kyle se tornou acirrada.
uma extensão brutal da guerra entre eles. Susan tentou usar as viagens de negócios de David contra ele, pintando-o como um pai ausente, muito focado no trabalho para cuidar do filho. Mas David já havia previsto isso. Ele rebateu com registros meticulosos de seu envolvimento ativo. Todos os jogos da Liga Infantil de Beisebol, todas as reuniões de pais e professores, todas as pescarias. Ele apresentou provas das próprias ausências documentadas de Susan, suas quintas-feiras inexplicáveis, suas viagens com Greg. A verdade, por mais feia que fosse, começou a vir à tona. O processo de descoberta legal, uma investigação implacável e metódica das suas vidas, teve início. Revelou mais do que apenas as despesas do hotel, contas não declaradas, gastos extravagantes em cartões de crédito que ela havia escondido, grandes saques em dinheiro. David percebeu a extensão da sua irresponsabilidade financeira, a potencial cumplicidade em algo mais do que um simples caso extraconjugal. Greg Harris era apenas um amante ou fazia parte de um esquema maior? Ele também observava Greg Harris no tribunal. O homem ficava sentado lá, confiante, quase arrogante, seu relógio caro refletindo a luz fluorescente. Às vezes, David cruzava o olhar com Greg ou o via acenar sutilmente para Susan, um sinal breve, quase imperceptível. Uma suspeita mais profunda começou a se formar na mente de David, um medo mais frio e calculado. Kyle, no meio de tudo aquilo, estava confuso e magoado. Começou a fazer perguntas, inocentes, mas devastadoras. Mamãe disse que você não nos ama mais, papai, é verdade? Ou, por que a mamãe está sempre chorando? David tentou protegê-lo, oferecendo uma explicação honesta, mas adequada à idade dele. Mamãe e papai estão tendo alguns problemas sérios, filho. Às vezes, os adultos não conseguem mais viver juntos, mesmo quando ainda amam muito seus filhos. Foi a coisa mais difícil que ele já teve que dizer. O sofrimento emocional de David era imenso, uma dor surda e constante atrás das costelas. Dormir era um luxo que ele raramente se permitia, mas a cada nova informação que surgia, a cada nova revelação de engano, sua determinação se fortalecia. O homem gentil que amara Susan, que construíra uma vida com ela, estava lenta e irrevogavelmente se transformando em algo diferente, algo mais duro, mais frio. Ele não era mais apenas um marido traído, era um pai lutando por seu filho, um empresário defendendo seu império e um homem em busca de justiça. Os peritos contábeis de David, dois indivíduos discretos e meticulosos que ele contratara especificamente por sua discrição, investigaram a fundo os padrões de gastos irregulares. As despesas com hotel, as lingeries, os gastos pessoais extravagantes eram apenas a superfície. Logo descobriram grandes transferências inexplicáveis das contas pessoais de Susan para uma série de empresas de fachada, com nomes que David nunca ouvira falar, registradas em estados distantes de Ohio. Tudo ficou terrivelmente claro. Greg Harris não era apenas um amante, ele era uma figura-chave em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Os álibis do Clube do Livro e do Planejamento de Caridade não eram apenas fachadas para o caso, eram fachadas para encontros ilícitos, para repassar informações e para facilitar transações. As conexões sociais de Susan, seu charme natural, até mesmo a confiança tácita que vinha com o fato de ser esposa de um respeitado empresário local, tudo havia sido usado indevidamente. David estava sentado no escritório de seu advogado, enquanto os contadores apresentavam suas descobertas. As finanças de sua empresa haviam sido minuciosamente examinadas. Descobriu-se que Susan havia usado sua empresa, a David Miller Construction, como fachada. Sem o seu conhecimento, ela havia desviado pequenas quantias de dinheiro da empresa, disfarçadas de honorários de consultoria ou pagamentos a fornecedores, para contas diretamente ligadas a Greg. Não foi o suficiente para levar a empresa à falência, mas foi o suficiente para incriminá-lo. Pintou sua empresa e, por extensão, a ele próprio, com a aura de cumplicidade. A raiva era fria, precisa. Não se tratava apenas da traição ao seu casamento, mas do risco ativo que representava para tudo o que ele havia construído, tudo o que Kyle poderia herdar. Ele alertou os investigadores federais, fornecendo-lhes toda a documentação, os extratos de cartão de crédito, os registros telefônicos, as fotos e, agora, os relatórios da auditoria forense. O foco da batalha judicial mudou com uma velocidade vertiginosa. O que começou como um divórcio litigioso estava agora se transformando em uma investigação criminal
completa. Susan, que havia construído com tanta confiança sua narrativa de vítima, foi pega totalmente de surpresa. Suas mentiras, tão cuidadosamente elaboradas, começaram a ruir sob o peso implacável do escrutínio federal. A fachada confiante da esposa desprezada desmoronou, revelando um medo genuíno. Greg Harris, talvez pressentindo o cerco, desapareceu por um curto período. Seus locais habituais ficaram sem vestígios. Mas o alcance da Polícia Federal foi maior do que ele imaginava. Ele foi preso algumas semanas depois em um tranquilo subúrbio de Phoenix, Arizona. Susan, cada vez mais desesperada, tentou negociar. Seu advogado procurou o de David, oferecendo informações e tentando chegar a um acordo, trocando os segredos de Greg por clemência para si mesma. Mas David se recusou a ceder. Ela fez a cama dela, disse ele a Miller, com a voz fria. Que ela deite nela. Ele não arriscaria o futuro de Kyle, nem sua própria reputação, associando-se a qualquer acordo judicial com uma mulher que tentara destruir a todos eles. Kyle, já confuso e magoado, ficou devastado com a notícia. As conversas discretas que David tentara ter sobre os problemas da mamãe e do papai foram substituídas pela inegável realidade dos agentes federais, dos documentos legais e dos fatos concretos do envolvimento criminoso de sua mãe. Ele parou de fazer perguntas e começou a se isolar. Distanciou-se completamente de Susan. David tornou-se sua única âncora, o único ponto de apoio em um mundo que de repente havia virado de cabeça para baixo. A verdadeira extensão da traição de Susan, financeira, emocional e criminosa, foi revelada, pintando um retrato não de uma esposa solitária em busca de afeto, mas de ganância calculada e engano frio e deliberado. Era uma verdade muito mais feia do que David jamais imaginara. Susan foi presa, com os agentes federais agindo rapidamente, e seu nome agora estava ligado a acusações de lavagem de dinheiro e peculato, juntamente com Greg Harris. Os noticiários locais divulgaram a história, um desmoronamento público rápido e brutal da ilusão da família perfeita. David obteve a guarda total de Kyle, que se mudou para a casa definitivamente, e seu pequeno quarto na enorme residência agora era verdadeiramente seu. O divórcio foi finalizado rapidamente, com David mantendo sua empresa e a maior parte de seus bens, finalmente livre do fardo das escolhas destrutivas de Susan. Susan recebeu uma longa sentença de prisão, e sua vida de luxo terminou atrás das grades. Greg Harris enfrentou penas severas semelhantes. David vendeu a casa grande e ecoante. Encontrou uma casa menor e mais aconchegante nos arredores da cidade, um lugar tranquilo para ele e Kyle recomeçarem. Dedicou-se à reconstrução, focando na honestidade, na confiança e nos momentos simples. Kyle, embora marcado, começou a se curar, encontrando consolo no basquete e na presença constante e inabalável do pai. David continuou administrando sua empresa, agora com um renovado senso de propósito e integridade. Refletiu sobre a vitória agridoce, a justiça feita, mas ao custo de uma década de sua vida e da inocência de sua família. As cicatrizes permaneceram, uma lembrança silenciosa do preço da traição. Mas David encontrou uma força profunda na resiliência do espírito humano. Aprendeu a confiar novamente, com cautela, percebendo que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em suportá-la e reconstruir. Em um lago tranquilo do meio-oeste americano, com a luz do sol refletindo na água, David e Kyle estavam sentados em um pequeno barco de pesca com as linhas lançadas. Uma paz nova e mais serena os envolveu. A nova casa, menor nos arredores da cidade, parecia mais silenciosa, mais espaçosa. Os ecos de uma vida construída sobre o engano finalmente haviam se dissipado. Susan cumpria sua pena, um fim abrupto para a existência opulenta que ela havia meticulosamente construído e tão imprudentemente colocado em risco. Greg Harris também havia partido, sua rede de contatos desmantelada, suas promessas vazias. A comunidade, antes fervilhando de julgamentos e piedade, agora se acomodara em uma espécie de resignação compreensiva. David havia vencido, não com fúria, mas com fatos frios e metódicos. Ele tinha sua empresa, sua reputação e, o mais importante, seu filho. Kyle, embora marcado, estava se reerguendo, o peso das ações de sua mãe um fardo que ele lentamente aprendia a carregar. David o observava da lateral da quadra de basquete, um orgulho silencioso florescendo.
A traição deixara marcas profundas, uma dor constante que ele sabia que jamais desapareceria completamente. Mas ele também reconhecia uma nova força em si mesmo, forjada no cadinho da perda e da reconstrução. Ele entendia agora que a verdadeira resiliência não estava em evitar a dor, mas em suportá-la e encontrar a coragem para recomeçar. No lago, pescando com Kyle, uma nova paz, mais tranquila, finalmente se instalara.